Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Márcio Engerto Barbosa. Eu sou psicólogo clínico e sou professor de psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. Se vocês estão aqui, é ou porque já conhecem um pouquinho do meu trabalho, ou porque estão interessados em terapia de aceitação e compromisso. Nesse vídeo, eu vou iniciar uma sequência de 3 aulas de introdução à terapia de aceitação e compromisso. E nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o que faz a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, diferente de outras terapias. Já fica a primeira dica. Se vocês querem estudar um pouquinho sobre ACT, se vocês têm interesse sobre isso, se refiram a ela como ACT, ACT, como preferirem, mais aportuguesado, mais em inglês, mas não pela sigla ACT. Seja pela proximidade da sigla ACT com a sigla ECT, que significa eletroconvulsoterapia, ou, enfim, por outros motivos que tenham dado origem a essa distinção entre como geralmente a gente se refere às abordagens terapêuticas por siglas, né, bastante comum, a DBT, a TCC, né, entre tantas outras. Em ACT, quem trabalha na área geralmente se refere a ela como uma palavra, que se refere em inglês ao ato, a uma ação, a agir. Né? Então, ACT é geralmente como eu vou me referir a essa abordagem. Sugiro que vocês façam o mesmo. Vamos lá, vamos avançar. Bom, para quem não me conhece, quem sou eu? Como eu tinha comentado rapidamente, eu sou psicólogo, eu tenho 18 anos de experiência clínica. Desses 18, 10 deles trabalhando com terapia de aceitação e compromisso, e no início da minha carreira, trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental mais clássica dentro de um modelo Beckiano. Eu tenho 14 anos de experiência docente, sendo 13 deles na PUC do Rio Grande do Sul, universidade com a qual eu mantenho vínculo, ainda que esteja licenciado no momento que gravo esse vídeo. E essas são, fundamentalmente, as minhas atividades profissionais. Eu gosto muito de terapia de aceitação e compromisso, eu tenho muito interesse e tenho estudado bastante esse assunto há vários anos, como eu comentei, e essa sequência de vídeos é para trazer ela um pouco mais para perto daquelas pessoas que são curiosas sobre diferentes modelos de terapia, ou que já ouviram falar sobre e acharam que poderiam se interessar, mas talvez não soubessem muito bem por onde começar. Quando eu conheci a terapia de aceitação e compromisso em 2013, eu comecei assistindo um workshop e dali eu tive que ir muito por minha conta. Eu tinha poucas referências de pessoas no Brasil que pudessem me ajudar. Até já existiam pessoas trabalhando com ela na época, mas eu não as conhecia. Então foi um trabalho que eu construí inicialmente muito correndo atrás pelas minhas próprias pernas. E acho que aqui onde estamos já temos muitas pessoas Brasil afora que têm condições de ajudar aqueles que estão se interessando pela área a desbravar esse caminho com um número talvez um pouco menor de obstáculos nele, né? E estou aqui para tentar fazer isso por vocês nessa sequência de vídeos. Nessa aula, quais vão ser os tópicos principais? Eu vou falar sobre sofrimento humano e transtornos mentais, linguagem e processos cognitivos superiores, e um pouquinho da teoria por trás da teoria da terapia de aceitação e compromisso. Por quê? É o caminho mais curto? Não é o caminho mais curto. Dá para começar falando um pouco sobre as práticas que se usam em ACT? Dá. Né? É possível? É. Mas isso vai ajudar vocês a realmente entenderem o que é a terapia de aceitação e compromisso? Muito pouco, tá? Por quê? Porque a terapia de aceitação e compromisso, ela é um modelo de intervenção que eu diria que é bastante ousado. Ela se propõe a ser bem mais do que mais uma terapia manualizada, né? Mas um conjunto de intervenções que se mostra eficaz para um, outro ou alguns tipos de transtornos mentais. Mas toda uma construção filosófica, teórica, experimental e aplicada coerente. Ou seja, para a gente entender
mais a fundo a terapia de aceitação e compromisso, a gente precisa entender seus princípios filosóficos. A gente precisa entender como ela compreende a natureza do sofrimento humano. A gente precisa entender como ela compreende o desenvolvimento e a função dos nossos processos cognitivos superiores, para que aí eu possa compreender o conjunto de técnicas utilizados como parte de um processo muito mais complexo, no qual eles são apenas a cereja do bolo. Né? Então, assim, conhecer essas técnicas, usar essas técnicas de forma desconectada com esses princípios que vamos falar aqui nesse vídeo, não é fazer ACT. Não é trabalhar com terapia de aceitação e compromisso. Qualquer um pode pegar um livro de metáforas ou um livro de técnicas, buscar algumas que são frequentemente usadas e aplicá-las, desconectada de todo um contexto de compreensão e aplicação de psicoterapia. Isso não será terapia de aceitação e compromisso. Então, eu vou convidar vocês a mergulhar comigo nesse universo aqui hoje. Talvez seja a mais densa das 3 aulas, seja a primeira. Quando eu li esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Esse livro se chama Terapia de Aceitação e Compromisso: o processo e a prática da mudança consciente, segunda edição. Esse livro é de Stephen Hayes, Kirk Strousel e Kelly Wilson, e foi lançado pela editora Archimed em 2022. O original dele é 2012, se eu não me engano, a segunda edição em inglês. Demorou muito tempo para ser traduzido para o português. Que bom, hoje já temos em português. A primeira vez que eu li ele foi em 2013. Quando eu li ele a primeira vez, quando eu cheguei no segundo capítulo, e o primeiro e o segundo capítulo desse livro são a base do que eu vou estar trabalhando na aula de hoje, né? 90% do que vai ser falado aqui estão nesses 2 capítulos, né? São conteúdos que estão nesses 2 capítulos. Eu provavelmente entendi muito pouco sobre, né? Especialmente o capítulo 2. Mas, hoje, olhando, eu vejo o quanto isso é importante de ser trabalhado, mesmo que no primeiro momento a gente não consiga absorver tudo, para conseguir, mais uma vez, compreender em profundidade e saber quando e como utilizar as diferentes intervenções que a terapia de aceitação e compromisso propõe. Estou aqui numa aula e não apenas sugerindo que vocês leiam o livro para ajudar vocês a entenderem mais do que o pouco que eu entendi quando eu li pela primeira vez, 10 anos atrás. Bom, não tem como começar a falar, então, de toda essa ousada construção que a ciência comportamental contextual, dentro da qual a terapia de aceitação e compromisso se insere, compreende a questão dos transtornos mentais. Porque no cenário internacional das psicoterapias, há coisa de 40, 50 anos, existe um crescimento enorme de protocolos de intervenção, de diferentes abordagens, que vão sendo testados para verificar a sua eficácia no tratamento de determinados transtornos mentais. Transtornos mentais esses que estão definidos e codificados nos principais manuais utilizados mundo afora, principalmente DSM e a CID. Né? São os 2 principais manuais que se tem para compreender, definir os critérios e se diagnosticar a presença ou ausência de transtorno mental em algum ser humano. Ou seja, estou falando de 40, 50 anos de pesquisa, né, prolífica em vários aspectos, mas com alguns problemas em outros, que nos ajudam a entender o que funciona para quê. Só que nós temos alguns problemas nisso. São muitas décadas se investindo em algo que certamente trouxe avanços, mas que ainda apresenta uma quantidade enorme de limitações. Quando a gente pensa em transtornos mentais, a gente está falando de quadros que são sindrômicos. Né? É um conjunto de sinais e sintomas, são, né, conjuntos de sinais e sintomas, a partir dos quais a gente avalia a presença ou ausência deles, e a partir do momento que tem lá, isso varia de transtorno para transtorno, um número X de sintomas, né, com algumas características, algumas combinações específicas necessárias, se considera que a pessoa apresenta aquele transtorno. Ok, isso é útil, porque a partir do momento que se identifica uma síndrome, a gente pode, então, ir
trabalhar tanto pensando como ajudar as pessoas a melhorarem em relação àqueles sinais e sintomas, quanto em termos etiológicos, o que provoca aqueles sinais e sintomas, né? E tentar compreender a etiologia desse transtorno. Toda a lógica do DSM e da CID, né, assim, ela está vinculada à ideia de que existem processos anormais, processos psicológicos anormais que se apresentam em portadores de transtornos mentais e que é essa, vamos dizer, anormalidade que precisa de alguma forma ser prevenida quando possível ou trabalhada quando já presente. Ao longo dessa sequência, dessas décadas de estudo, a verdade é que, ainda que se tenha descoberto uma série de intervenções eficazes para a redução de sintomas, não se para de desenvolver novas categorizações de transtornos mentais. A cada nova edição do DSM, nós temos uma lista maior de transtornos mentais e uma grande lista, que geralmente aparece ao final do livro, de transtornos em estudo, transtornos que talvez venham a ser transtornos, né, aceitos como transtornos mentais numa próxima edição dele. Isso está relacionado, então, a esse expansionismo dos manuais, né? Cada vez tem mais quadros e mais características humanas que são consideradas patológicas. E, ao mesmo tempo que se avança para se descobrir mais e mais transtornos mentais, continua se sabendo bastante pouco sobre a etiologia da maioria deles. Em termos neuroquímicos, neurofuncionais, claro que a neurociência ela identifica uma série de coisas que estão presentes, né, de características presentes nesses transtornos, mas ainda se sabe muito pouco sobre o que causa o quê. O que exatamente está causando essas alterações, essas diferenças presentes, vamos dizer, no cérebro de uma pessoa que porta o transtorno X. Isso é problemático. Isso é bastante problemático. Porque se a gente não está avançando para entender o que faz com que os transtornos apareçam, a gente está simplesmente trabalhando em cima da síndrome, em cima dos sinais e sintomas. E isso fica ainda pior quando a gente vê que as taxas de comorbidade entre transtornos são gigantescas. Na depressão, por exemplo, cerca de 80% das pessoas que portam a depressão portam um segundo transtorno mental. Isso coloca em xeque a ideia de que a gente realmente saiba quais são os limites da depressão. Será que 80% das pessoas que têm depressão têm um segundo transtorno mental? Ou o que a gente chama de depressão é algo muito mais mal definido do que a gente gosta de acreditar que é? Por que esses sintomas se sobrepõem tanto? Por que existe um conjunto de transtornos ou de síndromes, de sintomas que se sobrepõem tanto? Eu não tenho resposta. Os autores do livro que eu citei também não trazem uma resposta pronta para isso. Mas é uma dúvida que a gente não pode jogar para baixo do tapete. Por que exatamente isso acontece? Bom, mas por outro lado, trabalhar desse jeito foi levando ao desenvolvimento de uma série de tratamentos manualizados, ou seja, eles podem ser treinados, os profissionais podem ser treinados para ajudar pessoas que têm essas síndromes e, com isso, reduzir a presença desses sinais e sintomas com potencial de melhora de qualidade de vida. É verdade, isso é possível e temos muitos estudos que identificam isso. Mas aqui encontramos mais algumas complicações. Os tratamentos que funcionam, eles usam muitos componentes sobrepostos. Então, assim, o tratamento que funciona para trabalhar o transtorno do pânico tem uma série de características que se sobrepõem ao tratamento que é utilizado para uma fobia específica, por exemplo, medo de aranha. Né? Fobia de aranha, no caso, é mais do que medo, né? Mas, enfim. Alguns dos elementos que se trabalham no tratamento da depressão pode ser utilizado no tratamento de outros transtornos e assim por diante. Ou seja, se esses componentes eles são úteis para vários quadros diferentes, de novo, será que eles são intervenções específicas para aqueles sinais e sintomas? Ou a gente está falando de formas de trabalhar, processos de funcionamento psicológico mais básicos, mais transversais, e que eles são úteis não só, possivelmente, para pessoas que portem essas síndromes, mas para qualquer ser humano.
Será que a gente precisa separar em tantas caixinhas o que realmente funciona? Pessoal, eu fiz um mestrado absolutamente experimental e fiz um doutorado clínico. Eu não estou pregando contra estudos de ciência experimental, certo? Eu sou altamente favorável a que eles continuem acontecendo. O que alguns autores têm trazido é eles têm sido tão utilizados e tão utilizados e tão valorizados que a gente joga para baixo do tapete os pontos problemáticos dessa concepção, que incluem a possível imprecisão dos transtornos mentais, né, dos critérios que a gente usa, da forma como nós os definimos, que inclui a gente se basear amplamente em dados de autorrelato para definir quem melhora e quem não melhora, como melhora, de frequentemente nas pesquisas que testam eficácia de intervenção de psicoterapia, a gente tem um público tão selecionado, né, vamos dizer assim, que tem tantas restrições para quem pode participar daquela pesquisa, que muitas vezes eles se distanciam de quem é o público real que busca psicoterapia, que frequentemente existe um distanciamento entre o desenvolvimento científico da psicoterapia e a prática real da psicoterapia, na qual nós nos deparamos com pessoas que buscam, sim, melhora de quadros, né, de seus sintomas, mas também buscam, através da psicoterapia, outras mudanças mais amplas para a sua vida, que não se resumem exclusivamente à redução de sintomas. Nesse tema, pessoal, se vocês se interessam por ele, eu adoro. Eu sugiro, não vou aprofundar mais do que isso nesse vídeo, mas o livro Para Além do DSM, em direção a uma alternativa baseada em processos para diagnóstico e tratamento em saúde mental, de Stephen Hayes, que é um dos autores da própria terapia de aceitação e compromisso, seu principal autor, e Stephen Hoffman, um renomadíssimo terapeuta cognitivo comportamental, que em determinado momento já foi um grande opositor do Stephen Hayes e que hoje desenvolvem vários trabalhos conjuntamente. Então, esse é um livro que vai explorar mais a fundo algumas das sementinhas que talvez eu tenha jogado aí para ver se plantam, para que a gente questione um pouco, né, a compreensão dos transtornos mentais, da forma como eles são vistos e estudados nos dias de hoje. Porque isso vai ser importante para a gente entender o porquê a ACT propõe o que ela propõe. Em ACT, sim, a gente vai falar bastante sobre. Vão ter estudos, né? Hoje não vamos falar bastante, mas teremos estudos, tá? Temos estudos e podemos falar sobre eles em outro momento, que vão mostrar que ela se mostra eficaz no tratamento de algumas dessas síndromes. Porque, inevitavelmente, né, pessoal, se esse é o cenário científico, qualquer novo modelo que se apresente, qualquer modelo que queira ganhar respeitabilidade científica, ele precisa se colocar à prova pelos critérios vigentes. O que não significa que em ACT se acredite que eles sejam melhores e muito menos que eles sejam indisputáveis, como algumas pessoas às vezes os colocam, como se não existisse nenhuma outra forma de a gente estudar, né, o desenvolvimento da saúde mental e mesmo dos processos de psicoterapia, que dão através de análise de redução de sintomas. Mas todo mundo que trabalha com psicoterapia trabalha com sofrimento humano. E, em geral, tem interesse e curiosidade para compreender e tentar influenciar na forma como as pessoas se sentem. E mais do que isso, todos que vivem se deparam com sofrimento. Todos os humanos vivos, até onde eu conheço, se deparam com sofrimento. Eu não conheço ninguém que não sofre. Para a ACT, agora vamos vir para a ACT, a gente vai ter uma visão de que o sofrimento humano é uma condição, ou são condições esperadas da vida humana. É esperado que a gente sofra. É inevitável e faz parte da vida. Não significa que a gente goste disso, não significa que a gente vá buscar ativamente sofrer, claro que não, mas o sofrimento faz parte da experiência humana. E uma questão, ou algumas questões interessantes nesse sentido é, como é que é possível que pessoas que têm tudo o que necessitam para sobreviver sofram tanto?
Pessoal, é possível que vocês conheçam, e se não conhecerem, abram aí um jornal, um site na internet, rapidinho vocês vão encontrar a história de alguém que tem tudo que uma pessoa precisa para sobreviver. Em termos de necessidades básicas, vamos dizer, coisas que, sei lá, na Idade Média, uma parcela muito pequena da população teria. Né? E que ainda assim não tem vontade de viver. Talvez pense em se matar, talvez tenha tentado se matar. Como isso é possível? Até onde se sabe, o suicídio, ele parece algo específico, muito mais característico da nossa espécie do que de qualquer outra espécie. E existem casos, por exemplo, como os lemmings dinamarqueses, os autores citam isso no livro que eu citei anteriormente, em que os lemmings, quando o bando fica muito grande, eles começam a ter um comportamento desorganizado que geralmente leva a que uma parte do grupo morra, frequentemente por afogamento. E eles caem na água e morrem. Mas esses lemmings que caem na água, eles tentam nadar, eles tentam sobreviver, ainda que não consigam. Eles não estão ativamente buscando morrer, ainda que o comportamento desorganizado leve à morte. Características animais não humanas específicas de buscar ativamente a morte parecem muito, 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 muito difíceis de serem encontradas. Também é um quadro muito pouco comum em crianças muito pequenas. E vai se tornando um pouco mais comum em crianças um pouco mais velhas e mais comum em adolescentes e adultos posteriormente. A tentativa de suicídio em si não é algo significativa na população, não é, obviamente, algo majoritário, mas pensamentos relacionados à morte são bastante comuns em diversas pessoas, um número muito maior do que pessoas que de fato tentam cometer suicídio, buscam, né, assim, ativamente. Isso nos leva a pensar que tem algo na condição humana capaz de provocar um tipo de sofrimento que parece diferente do que acontece em outras espécies. Certamente outras espécies também sofrem, também sentem dor, também têm respostas emocionais possivelmente aversivas, semelhantes às nossas, mas o que faz com que seres humanos, que de novo, têm acesso à comida, às vezes fazem parte de um grupo social, têm uma certa rede de apoio, são pessoas capazes profissionalmente, conseguem construir relações, e ainda assim, em alguns momentos, não tenho sequer vontade de viver. Se existe algo que gera um outro tipo de sofrimento possível nos seres humanos, será que existem processos universais ligados a esse sofrimento? Será que existem processos psicológicos que levam a esse sofrimento? A hipótese da ACT é que sim. É que sim. A mente humana, ela nos torna capazes de coisas fantásticas, mas também pode nos levar a um tipo de sofrimento diferente do que outras espécies experimentam. E que existem processos que vão ser responsáveis por isso acontecer, processos que podem ser trabalhados, modificados, ajudando as pessoas a levarem vidas mais satisfatórias, mais valiosas. Na ACT, o foco é muito mais no portador do que no sintoma. Então, de novo, não é que vá se ignorar sintomas que estão sendo fonte de sofrimento e dificuldades na vida, mas o foco é o portador. Eu não defino que aquilo é um sintoma por uma lista de sintomas. Eu defino que algo é um sintoma quando aquele padrão de funcionamento atrapalha com que o portador alcance os seus objetivos. Ou seja, a relação entre o que precisa ser trabalhado na terapia, ela é muito mais funcional. É quando isso tem uma função que traz prejuízo aos objetivos, ao que aquela pessoa busca ao longo da sua vida. E só vou conseguir entender quais são os objetivos e o que seria uma vida valiosa para essa pessoa se eu entender a pessoa como um todo e não como na soma do seu conjunto de características, entre os quais estão incluídos os possíveis sintomas que ela possa portar. Para entender essa ideia de por como isso acontece, né? Por que seres humanos, né, tão capazes em tantas coisas, podem
tem um tipo de sofrimento diferente do que outros animais. A gente moldou o mundo, ou pelo menos a maior parte dele, ao nosso jeito, para a nossa vida. Extinguimos espécies inteiras para isso, para que ele funcionasse desse jeito. Tal a supremacia humana sobre outras espécies em termos adaptativos. Uma ferramenta fundamental para isso é a linguagem. Ou, se vocês preferirem, depois eu vou explicar isso melhor, é a nossa capacidade de pensar. É o quão capazes nós somos de pensar. Mas a gente vai ver que, para a ciência comportamental contextual, não seria possível pensar como pensamos sem o desenvolvimento de linguagem, sem a capacidade de manipular símbolos. É muito provável, ainda que isso não seja testável, que o desenvolvimento da linguagem tenha surgido inicialmente, ou principalmente, por uma função comunicativa, como algo que nos possibilita simbolizar o mundo externo. Um motivo para a gente, né, poder acreditar, alguns autores acreditarem nisso, é primeiro porque isso tem uma vantagem evolutiva muito clara. Né? É muito claro que no mundo pré-histórico a gente conseguia usar, né, vocalizar pistas, sinais que remetam a, sei lá, tem comida aqui, tem inimigo lá, que isso é adaptativo para a sobrevivência, que isso facilita com que o bando responda a determinados comandos verbais, a determinadas verbalizações, de tal forma que consiga se organizar de uma forma muito mais efetiva. Além disso, se a gente observar como acontece o desenvolvimento da linguagem em bebês, geralmente é assim que começa. Né? Eles vão aprendendo a se referir a coisas que estão fora deles. Mamá, água, mamãe, papai, geralmente fazem parte do conjunto das primeiras palavras do bebê. Ele começa a nomear coisas que ele identifica ou mesmo deseja no mundo externo dele. E só vai ser um bocado mais tarde é que ele vai aprender a usar esses símbolos para falar sobre o mundo interno. Tenho fome, tenho sede, tô triste, tô chateado. Isso pode demorar um bocado a mais de tempo para acontecer e dificilmente essas serão as primeiras palavras que qualquer ser humano aprenda a utilizar. Mas as palavras que são utilizadas, né, o conjunto linguístico utilizado para se referir ao mundo externo, sim, também vai vir a ser utilizado para se referir ao mundo interno. E a soma dessas habilidades vai amplificar a nossa capacidade de resolver problemas. Nós vamos ser extremamente capazes de resolver problemas porque nós somos capazes de fazer abstrações que, de novo, sem uma capacidade simbólica, sem uma capacidade linguística, nós não seríamos capazes. A gente é capaz de prever o futuro, de imaginar cenários, assim, no sentido de imaginar cenários, né? Não de que a gente vai conseguir perfeitamente prever o futuro, mas a gente consegue imaginar cenários. A gente consegue revisar o passado, a gente consegue voltar nas nossas memórias, a gente consegue conversar com a nossa memória, de certa forma, com a nossa cabeça, né? E dizer, se eu tivesse feito assim, talvez o desfecho fosse outro. E isso é uma capacidade muito, 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 muito desenvolvida que nenhum outro animal parece ter nem de perto. Isso vai nos levar a poder revisar o passado, o que algumas vezes vai nos levar a ruminações, que pode ser útil em alguns cenários, mas também problemático em outros. Nós vamos poder fazer projeções sobre o futuro, extremamente útil em alguns cenários, também potencialmente problemático em outros, quando essas preocupações começam a se tornar mais um entrave do que um caminho para realmente resolver problemas do mundo ao nosso redor. Um exemplo que eu gosto, quando eu falo sobre esse tema, assim, é no livro Sapiens, do Yuval Harari, ele usa um exemplo que eu acho muito interessante, assim, que ele diz que o que é uma empresa? Né? Uma empresa é algo que é bastante abstrato, na verdade. Ele usa o exemplo no livro da Peugeot. O que é a Peugeot? Né? A Peugeot não é um carro Peugeot. A Peugeot não é sequer o conjunto de carros da Peugeot, né, no mundo. A Peugeot não são os prédios da Peugeot. A Peugeot não é o símbolo da Peugeot. A Peugeot é meio que tudo isso ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não é nada disso em específico e não é
a soma de todas essas coisas. Ela é uma ideia que deriva de todas essas coisas. E ainda assim, provavelmente todo mundo que está me ouvindo sabe o que é a Peugeot. E em grande parte do mundo, grande parte das pessoas saberiam o que é, sem que a gente consiga tocar o que é a Peugeot. Em termos religiosos, espirituais, isso é algo muito presente também. Harari também fala sobre isso, né? Desde as primeiras organizações sociais, né? Assim, sobre as quais tem um mínimo de informação, a ideia de que a gente consegue se conectar por acreditar em coisas comuns. Né? A gente acredita num mesmo Deus ou nos mesmos deuses, e isso conectava as pessoas porque elas conseguiam, né, compartilhar um conjunto de crenças sobre algo que elas não conseguiam tocar. Vejam o potencial da mente humana. Nenhuma espécie coopera aos bilhões. Só nós. E sim, a gente coopera aos bilhões. Ah, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, eles não estão cooperando. A gente coopera aos bilhões. O mercado financeiro existe porque a gente coopera aos bilhões. Porque a gente acredita que dinheiro vale. Porque a gente acredita que dólar vale mais que real. Porque se as pessoas não acreditassem nisso, isso não se concretizaria. Isso se concretiza porque, socialmente, a sociedade humana acredita aos bilhões. Em algumas mesmas coisas. Claro que a gente não acredita em tudo junto, né? A gente tem as nossas divergências também, mas tem algumas questões muito básicas que fazem pessoas, né, cooperarem e acreditarem nos mesmos princípios e usarem esses princípios para convivência em cantos diferentes do mundo, usando línguas diferentes e ainda cooperarem através de muitos desses princípios que só existem nas construções mentais que nós temos, porque eles não são físicos. Não é o dinheiro físico. Né? No mundo pós-apocalíptico, dinheiro é só papel. No mundo que a gente vive, dinheiro não é só papel. Na verdade, no mundo de hoje, dinheiro nem precisa mais ser papel. Não, mas aqueles números ali do computador também podem não valer nada no mundo pós-apocalíptico. E hoje podem valer muitas coisas. Essa capacidade linguística fantástica, ela vai poder nos levar a também um lado cinzento, sombrio do funcionamento mental humano, que vai ser caracterizado por dois processos. Um deles é chamado de fusão cognitiva e o outro de esquiva experiencial. E eles estão diretamente interligados. O que é fusão cognitiva? Fusão cognitiva é quando eu e a minha mente nos tornamos um. Nós nos fundimos. Quando eu estou num estado de fusão, e todos os humanos passam por estados de fusão, quando eu estou fusionado com a minha mente, o que a minha mente diz é o que é. É como se ela gritasse aqui na minha cara e esse fosse a única forma como eu consigo, naquele momento, enxergar o mundo ao meu redor. Pode até ser que no momento posterior eu enxergue de outro jeito, mas naquele momento que eu estou fusionado, eu não consigo me separar das minhas narrativas mentais. E quando eu me apego muito às minhas narrativas mentais, eu me distancio das minhas experiências sensoriais. Ou do que está me passando pela minha consciência, necessariamente no aqui e agora, para além daquela narrativa mental. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando eu tenho um pensamento do tipo, eu não sou bom nisso, e eu me fusiono com esse pensamento, eu passo a acreditar 100%, ou quase isso, que eu realmente não sou bom nisso. E eu tô aqui, gravando uma aula, e pode ser que tenham várias pessoas que estejam assistindo, ou que ao longo do tempo venham assistir e gostem dessa aula. E elas podem, sei lá, me dar likes lá no Instagram. E que joia! E ainda assim, se na minha mente eu tiver fusionado com a ideia de que eu não sou bom o suficiente, ou de que eu não sou bom nisso, eu posso olhar para isso e pensar, eu enganei todo mundo. Por isso que eles estão achando isso interessante. Eles não sabem tudo que eu não sei, ou o quanto eu não sei sobre as coisas que eu estou falando. A narrativa mental, ela pode se sustentar independentemente das experiências. Certamente tem bastante gente na internet ganhando muitos likes, passando a perna em muita gente. E certamente tem gente muito boa que de repente nem ganha tantos likes assim.
Isso vai para além de likes ou não likes. Isso pode ser presencial. Eu dou aula, né, presencialmente muitas vezes, e às vezes o pessoal, sei lá, né, interage comigo de uma forma curiosa, interessada, vem elogiar depois da aula, vem tirar uma dúvida extra, coisas do tipo. Ou seja, sinais, na minha experiência, que poderiam ser tidos como sinais de aprovação e que, eventualmente, se eu tiver fusionado com a ideia de que eu não sou bom nisso, de novo, eu posso simplesmente achar que eu enganei todo mundo. Quando eu grudo na narrativa mental, é como se ela se tornasse verdade. E aí eu descolo da experiência. É possível que eu não seja bom nisso? Certamente é. É possível que eu seja bom? É possível também. Agora, a narrativa mental, ela é pouco sensível às experiências, especialmente depois que a gente já é um ser humano com um desenvolvimento cognitivo superior mais desenvolvido. As crianças parecem muito mais sensíveis à experiência do que às construções mentais. E quanto mais a gente amadurece, mais presos a gente vai ficando nessas construções e muitas vezes vai se tornando menos sensíveis às nossas experiências. Em ACT, uma das coisas que vai ser trabalhada, e que em outras aulas eu vou explicar melhor como, é ajudar as pessoas a olharem para suas experiências, suas narrativas mentais como que elas são, narrativas mentais. Olhar para um pensamento como que ele é um pensamento. E não só pensamentos, emoções, sensações fisiológicas, olhar para isso como isso é uma emoção, uma sensação fisiológica. Alguns pensamentos são úteis, outros não são. E saber diferenciá-los é algo bastante desafiador. Mas quando a gente está em contato com a nossa experiência, existem muitas pistas na relação com o mundo ao nosso redor que podem nos ajudar a identificar o que é útil do que não é. Quando a gente fica fusionado, a gente acredita muito nesses pensamentos, isso frequentemente nos leva a ciclos de controle. O que são ciclos de controle? Se esse pensamento me incomoda, eu começo a tentar tirar ele da minha cabeça. De muitas formas. Eu posso tentar, sei lá, achar uma explicação alternativa. Eu posso tentar verificar com uma pessoa que eu gosto, que eu confio, se ela pensa aquilo sobre mim. Eu posso encher a cara. Eu posso usar drogas ilícitas. Eu posso fazer um binge-watching, né, no Netflix ou qualquer coisa do tipo, né, como formas de tentar sair de contato com aquilo que está me incomodando. Seja isso mental, seja isso emocional, seja isso uma sensação fisiológica. O que é aversivo, obviamente, incomoda. E o que a gente aprende, e está muito incrustado na nossa cultura, é se incomoda, vamos tirar isso daqui. Porque isso não deveria estar aqui. Por quê? Quando coisas que incomodam persistem, a gente tende a achar que tem algo de errado com a gente. E vejam só, voltamos aonde começamos. Os manuais diagnósticos trabalham muito com a ideia de que quando a gente está em sofrimento, possivelmente tenha um transtorno, um sintoma, uma síndrome presente ali. E, de novo, podemos trabalhar com a ideia de que tenha, nós não precisamos demonizar a ideia dos transtornos, mas como muitas vezes a gente é fisgado pela ideia de que a gente não devia estar sentindo como está se sentindo. E as redes sociais geram isso, sobre isso um efeito ainda mais caótico, porque todo mundo parece feliz na rede social, pelo menos na maior parte das vezes. E eu até costumo brincar, quando não parecem, eu me preocupo. Porque quando nem na rede social tu está conseguindo fazer parecer que tu está feliz o tempo todo, talvez tu realmente esteja muito mal. Né? Porque não é comum que as pessoas na nossa cultura expressem grandes sofrimentos na rede social. Isso, em alguns lugares, me parece ainda mais gritante, assim. Eventualmente, eu assisto alguns canais americanos na televisão e lá, mais do que aqui, assim, propaganda de antidepressivo, né, propaganda de benzodiazepínicos, propaganda na televisão aberta, assim, é muito frequente, né, coisa que no Brasil não é algo muito comum, assim. Então, assim, de novo, né, a ideia de que a saúde mental, ela está atrelada à ausência de sofrimento, à ausência de sofrimento. E aí, quando a gente se depara com o sofrimento, a gente quer sair dele, naturalmente. E ao fugir dele, a gente acaba, muitas vezes, ficando mais preso às narrativas mentais que a gente constrói sobre eles do que a própria experiência a ser vivida ali.
De novo, né, pessoal, não é masoquismo, eu também não gosto de sofrer, mas eu entendo que algumas das minhas respostas emocionais dolorosas são saudáveis. Certa vez, por exemplo, eu perdi uma cachorra, né, uma cadela, né, enfim, no Rio Grande do Sul a gente geralmente gosta de chamar de cachorra porque cadela parece ofensa, acho que em alguns outros cantos do Brasil é assim também. Que eu amava muito e ela morreu por uma doença e eu fiquei muito mal, fiquei muito, muito triste, assim. E acho que foi absolutamente saudável eu ter ficado muito triste. Acho que foi bastante importante ter um luto da perda de alguém que fazia parte de um animal que fazia parte da minha vida e que era importante para mim. Agora, se eu não posso ficar triste por perder um animal, então eu não posso ter um animal. Se eu não posso ficar ansioso com a ideia de pegar um ônibus, ir no cinema, talvez um shopping lotado, como acontece com muitas pessoas que têm transtorno de pânico, então talvez eu não possa ir no cinema, nem pegar um ônibus, nem ir no shopping lotado. E aí o que acontece? A vida vai ficando restrita. O ciclo de controle, eles surgem como uma tentativa de afastar o sofrimento. Mas o ciclo de controle, ele não está respondendo a um transtorno mental. Ele se torna o transtorno. Ou, se preferirmos, o problema. O que realmente atrapalha. Mais do que a experiência dolorosa em si, é a forma como a gente não se permite entrar em contato com ela, que vai levar a padrões de funcionamento problemáticos, que restringem a nossa vida e que fazem com que a gente se afaste daquilo que realmente importa para nós. E se no início do desenvolvimento de um quadro de transtorno de pânico, muitas vezes a gente vê uma pessoa muito, 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 muito ansiosa. Quando essa pessoa chega para terapia, como acontece em vários casos na minha experiência, já vários meses depois de ter iniciado sintomas, ela já não está mais apenas ansiosa, ela ainda está muito ansiosa, mas ela também está deprimida frequentemente, porque a vida dela está extremamente restrita. Os ciclos de controle que ela desenvolveu restringiram a vida dela de uma forma muito mais ampla do que a própria ansiedade restringe. E são esses ciclos de controle que a gente chama de esquiva experiencial. Quando eu fusiono com determinadas narrativas, não devo sentir ansiedade. É horrível sentir ansiedade. É insuportável perder um animal que eu amo. Isso, como consequência, provavelmente me levará a esquivas experienciais. Então eu não posso mais adotar nenhum animal. Então eu não devo mais sair de casa, eu não devo mais pegar um ônibus, eu devo ter sempre um Rivotril no bolso. E esses ciclos de controle se tornam a disfuncionalidade em si. Em ACT, a gente vai ter uma nova perspectiva sobre como se relacionar com essas narrativas mentais, ou, se preferirem, agora vou me referir mais assim, aos nossos próprios pensamentos. E esses pensamentos nada mais são do que um dos produtos da linguagem. Né? Então, comecei falando de linguagem, agora estou falando de pensamento, mas, na verdade, o pensamento ele é simbólico, e a capacidade de desenvolvimento simbólica é derivada da linguagem. Seja pensamento verbal, seja pensamento por imagem, seja imaginar o futuro, tudo isso depende da capacidade de, né, simbolização linguística que os humanos possuem. Para falar sobre uma nova perspectiva sobre eles, nós vamos ter que falar sobre filosofia da ciência, ciência básica e prática clínica. É introdutório, eu vou dar uma passada em cada um desses, mas é importante, retomando o início desse vídeo, que a gente entenda que existem essas três camadas. Em ACT, existe uma coerência entre a prática clínica, a ciência básica e a filosofia da ciência. Algo que não está presente em boa parte dos modelos de intervenção populares que são trabalhados nos dias de hoje. Está presente em alguns, não está presente em outros. E essa é uma construção muito valorizada dentro do panorama científico das, né, terapias comportamentais contextuais, da ciência comportamental contextual, né, de que tenha toda uma construção científica para além da ponta dela, que é verificar a eficácia na aplicação em quadros clínicos.
A gente pode pensar isso como uma árvore, de forma invertida a essa sequência aqui escrita, né? Então, assim, a gente pode pensar invertido em relação à imagem, né? Então, a filosofia de ciência como as raízes dessa árvore, a parte mais vinculada à ciência básica como o caule dessa árvore, e a teoria da prática clínica propriamente dita, e a aplicação da prática clínica propriamente dita, vão ser aí as folhas e frutos dessa árvore. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Em termos de filosofia de ciência, qual é a filosofia da ciência comportamental contextual? O contextualismo funcional. O contextualismo funcional, ele visa prever e influenciar os eventos psicológicos com precisão, escopo e profundidade. Então, o objetivo dessa filosofia de ciência é conseguir prever como o funcionamento psicológico humano acontece, como ele funciona, né, para que a gente possa influenciá-lo com precisão, escopo e profundidade. Ou seja, a gente vai influenciá-lo, nosso objetivo é influenciá-lo quando, de forma precisa, para ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos de vida, para desenvolver uma vida que para eles seja valiosa. O contextualismo funcional, ele tem alguns elementos que são chave. Primeiro, no contextualismo funcional, o evento ele é sempre visto como um inteiro, que pode ser fragmentado quando necessário. Então, diferente de visões mais mecanicistas, em que a gente frequentemente parte das inicia das partes para compreender o todo, no contextualismo funcional, a gente parte do todo. Todo e qualquer evento, toda e qualquer situação, ela é um todo. E esse todo pode eventualmente ser dividido em partes menores para que, se isso for útil. Em outras vezes isso não será necessário, porque o todo ele se sustenta suficientemente bem, a gente não vai precisar fracioná-lo. E outras vezes precisará fracioná-lo. Deixa eu tentar dar um exemplo disso, tá? Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo e aí eu penso, puxa, tá ficando legal. Acho que o pessoal vai gostar do vídeo aqui, acho que vai curtir. Esse pensamento, ele acontece no contexto em que eu estou no escritório da minha casa, gravando essa aula, nesse dia, nesse horário, nessa temperatura, e todas as características que estão, né, tudo que está dentro de mim e o que está ao meu redor. Esse pensamento ele acontece nesse contexto. Se a gente mudar qualquer coisa desse contexto, eu não tenho mais como saber se esse mesmo pensamento acontece. Esse pensamento ele acontece não é no vácuo, mas em todo um contexto. Então, todo esse evento está aqui agora. A gente pode fracionar o evento e dar atenção para o pensamento ou para o que talvez possa ter antecedido ou se seguido ao pensamento, claro, isso é útil. Muitas vezes sim. Outras vezes não é necessário. Então, o foco no contexto ele é muito importante. Porque todo o comportamento ele só vai poder ser compreendido em seu contexto. Olhem para a imagem ali do 6 ou 9. Tá? Então, assim, quem está dizendo a verdade? Ambos, né? Em seu contexto. O que é verdadeiro é o que funciona. E o que funciona, funciona em um contexto. Quando eu falo em contexto, pessoal, eu não estou falando de elementos externos apenas, tá? Não estou falando aqui do meu computador, da sala ao meu redor, da luz que está na minha frente. Eu estou falando também de tudo que está acontecendo dentro de mim. Minhas reações fisiológicas, a minha sede, um certo calor que eu estou aqui na sala nesse momento, tudo isso faz parte do contexto. Elementos externos, mas também elementos internos ao organismo, que só o próprio organismo pode perceber. Isso também faz parte do contexto, certo? E num contexto, o que é verdadeiro para o contextualismo funcional é verdadeiro tudo aquilo que funciona.
O objetivo do contextualismo funcional não é nos ajudar a diferenciar, não é discutir o que é a realidade, o que é real e não, o que não é. Isso não significa que a gente não acredite que as coisas são reais, mas contextualistas funcionais, eles vão se ater a um critério de verdade. É verdadeiro o que funciona. Ou seja, todo conjunto de ações que resulta em algo desejado é verdadeiro. E o que não resulta em algo desejado não é. E isso é absolutamente pragmático. Ou seja, não é um julgamento moral, não é um julgamento de valores, não é um julgamento aos olhos da cultura, é pragmático. A gente vai sempre avaliar se funciona. E como é que a gente delimita o que funciona? Através da verbalização dos objetivos. Eu só posso descobrir se funcionou ou não se eu tenho clareza de quais são os objetivos. O que é funcionar neste contexto? Vamos pegar um exemplo. Sei lá, uma pessoa que briga com uma outra pessoa numa fila, por exemplo. A pessoa furou a fila e eu briguei com a pessoa que furou a fila. Tá? Esse conjunto de ações, de discutir com a pessoa que furou a fila, ele funcionou ou não funcionou? Depende. Por uma pessoa que tinha como objetivo entrar no cinema, vamos supor que fosse a fila do cinema, né? Entrar no cinema e relaxar, pode não ter funcionado. Né? Ela gostaria de estar tranquila, relaxada, assistindo seu filme, e ela acabou se envolvendo numa discussão com uma pessoa que furou a fila e que talvez tenha atrapalhado ela por 30 segundos, não mais do que isso, não funcionou. Agora, se para uma outra pessoa existe um objetivo de limites, né, defender os meus direitos, defender os meus, né, que as pessoas não ultrapassem os meus limites, para ela aquela briga pode ter funcionado. Ela ter mostrado a sua insatisfação, ela ter, né, dito que ela não concordava com o que estava acontecendo, ela ter se oposto àquele comportamento, pode ter funcionado perfeitamente bem. Sem a compreensão do contexto e da definição de objetivos, brigar com alguém que fura fila não é nem certo nem errado. Com definição de contexto e clareza de objetivos, agora a gente pode avaliar se funcionou ou se não funcionou. E se funcionou, ótimo. Se não funcionou, temos espaço para ajudar nossos pacientes a modificar determinados padrões para que eles possam né, achar novas alternativas comportamentais que funcionem melhor para os seus objetivos, sejam eles quais forem. Por que é importante, pessoal? Alguém pode estar pensando, mas filosofia de ciência, mas que coisa, eu quero saber da técnica, né? Vamos para lá de uma vez. Assim. Por que é importante entender esses elementos? Né? Esses são os pressupostos do contextualismo funcional, esses pressupostos são a essência da ACT. Sem entender que tudo o que acontece em um contexto, que o foco da ACT não é descobrir o que é verdade e o que não é, que não através do critério de que verdade é o que funciona, a gente vai ter muita dificuldade de transitar entre as ideias do nosso paciente, os pensamentos que ele compartilha com a gente, sem olhar para isso como: será que isso é verdade? Será que ele interpretou certo? Será que ele pensou do jeito adequado? Será que não tem um outro jeito de ver isso? Que é uma forma muito válida de se pensar em psicoterapia. Várias abordagens trabalham com ideias desse tipo, mas em ACT esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender como naquele evento inteiro o resultado ocorreu. E se esse resultado que ocorreu se mostrou verdadeiro, no sentido de funcionou ou não, para os objetivos daquela pessoa. E os objetivos são daquela pessoa, são os meus, não são os da sociedade ao nosso redor, mas os dela, como indivíduo. Ou seja, essa é uma dança que, se a gente não conhecer esses passos básicos, olha, a gente pode até dar umas piruetas no palco, mas a gente vai perder a transição entre os movimentos. Porque as transições dependem de compreender o contextualismo funcional. Bom, mas vamos lá. Da filosofia para a terapia. Em ACT, o foco é na mudança das funções
das experiências privadas. Então, na linha do que eu acabei de comentar, o objetivo do terapeuta ACT não é mudar o que ele pensa, mas é mudar como ele se relaciona com o que ele pensa e como ele interage com o mundo ao redor e como isso é ou não influenciado pelas coisas que ele está pensando. Então é muito mais convidá-lo a mudar a forma como ele se relaciona com a sua própria mente do que a mudar a mente, certo? E isso é uma ideia bastante complicada, porque a gente está pedindo e incentivando as pessoas a encararem a sua mente sob uma outra perspectiva, completamente diferente do que geralmente a gente aprende a fazer desde muito cedo na vida. E que tem toda uma cultura ao nosso redor que sustenta a ideia de que nós somos o que nós pensamos. Né? E no mundo ocidental, independente das nossas crenças religiosas, altamente influenciada por uma cultura judaico-cristã que, do ponto de vista religioso, sustenta a ideia de que coisas que a gente pensa dizem muito sobre quem nós somos. Né? Mas, depois de alguns primeiros estudos, lá nos anos 80 ainda, que começaram a indicar que os trabalhos com os princípios da ACT, eles davam bons resultados, os principais autores da ACT, eles se voltaram à ciência básica. Para quê? Para desenvolver o que hoje é conhecido como teoria das molduras relacionais, ou pela sigla RFT, Relational Frame Theory. A teoria das molduras relacionais é uma teoria contextual funcional da linguagem e da cognição, que visa explicar tanto as realizações humanas como o seu sofrimento também. Ou seja, a RFT ela busca explicar do ponto de vista que parte, obviamente, da teoria, como tudo em ciência, mas que passa por testagem experimental sobre quais são os processos que levam ao desenvolvimento dos nossos processos cognitivos superiores. Como é que a gente chega a um processo de pensamento tão elaborado e complexo quanto os que nós chegamos, e como isso é essa faca de dois gumes, que tem esse lado cinzento também, do qual todas as pessoas convivem com, né? Mesmo não gostando dele. E como é muitas vezes difícil de desapegar dele, de tão apegados que nós somos às nossas mentes. Então, eu botei ali a imagem do pit stop, né, para dizer assim, olha, depois de alguns estudos, né, iniciais da ACT, lá nos anos 80, os autores resolveram fazer um pit stop para falar sobre filosofia de ciência e ciência básica. Um pit stop de 15 anos, aproximadamente, no qual o principal foco foi desenvolver estes princípios. E aí, poder construir uma terapia de estação em compromisso, né, hoje já muito bem formulada, mas de uma forma integrada com a ciência básica e a filosofia da ciência, como comentava anteriormente. Na RFT, a gente vai poder conhecer, e RFT é um assunto extremamente extenso, do qual tenho claro que a gente está dando uma palhinha, uma pincelada sobre ele, mas que eu acho bastante importante pincelar, acho bastante importante conhecer. Eu lembro que eu li em livros do próprio Stephen Hayes, ouvi isso em um workshop com o Stephen Hayes, que é possível se trabalhar ACT sem conhecer RFT. E eu não discordo totalmente. Eu acho que sim, é possível trabalhar com ACT sem dominar RFT, mas eu tenho certeza que vocês todos e eu podemos ser terapeutas muito melhores se nós tivermos um bom conhecimento em RFT. Porque RFT é a base da ACT. E se a gente não conhecê-la, de novo, a gente corre o risco de estar dando pirueta lá no palco e não ter movimento de transição entre eles. Né? E a RFT vai nos ajudar muito nisso, a ser mais preciso e eficaz nas intervenções. Ninguém vai ser especialista disso aqui, eu também não me considero um especialista em RFT, mas acho que a gente pode começar tentando entender ao menos o básico. A RFT, ela vai abordar então muito sobre como se constroem regras verbais que orientam o comportamento humano. Ou seja, como a gente desenvolve certas regras, certos pensamentos, né? Às vezes eles podem ser até bem acessíveis conscientemente, e que esses pensamentos eles vão gerar toda uma regrinha de funcionamento.
Ou seja, quando eles aparecem, existe toda uma espécie de regramento de como eu respondo a isso, né, de como eu lido com esse pensamento. E que, por regra, a gente está dizendo que eles são rígidos, né? Então eles acabam funcionando repetidamente frente àquele contexto, eu acabo, né, utilizando o mesmo tipo de estratégia, sem às vezes nem me dar conta que eu estou utilizando essa estratégia ou que aquilo é algo rígido, pouco flexível. E essas regras verbais, elas se constroem a partir da aprendizagem de relações não treinadas. Então, assim, a gente desenvolve tanta regra sem nem perceber que ela está ali, porque a nossa mente é capaz de aprender relações para as quais nós nunca fomos diretamente treinados na nossa vida. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu era criança, eu tinha por volta de 4 anos, eu fui atacado por um pastor alemão numa praça, em Porto Alegre, onde eu moro, e eu tenho zero memória desse evento. Zero memória, tá? Eu não lembro disso ter acontecido. Mas os meus pais me contaram inúmeras vezes sobre esse episódio. Me contaram porque, na época, para a família foi um motivo de grande estresse. O cachorro ele estava sem o dono, então ele podia ter alguma doença, alguma coisa do tipo. Então teve que se procurar, né, descobrir quem era, né, se alguém era dono desse cachorro, se ele estava vacinado, coisas do tipo, né? E também porque depois desse episódio eu desenvolvi uma intensa fobia de cães, né, que perdurou por vários anos. Já dei o spoiler de que ela passou em algum momento, né? Falei da cachorrinha que eu tinha anos atrás, mas esse é um outro capítulo que não importa muito agora, tá? O fato é que quando eu fui mordido, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver medo frente a cães de todos os tipos, não apenas pastores alemães, mas também ao poodle da vizinha do prédio onde eu morava. Desde pequeno, eu fui, como todos vocês provavelmente, treinado a entender que o som cachorro, ou depois mais tarde um pouco, que é aquele conjunto de letras ali, né, que remete ao som cachorro em português, está diretamente ligado a esse tipo de animal. De 4 patas, peludo, com esse tipo de focinho, com suas variações, obviamente, de raça, mas que isto é um cachorro. E aí eu aprendi isso por treinamento, direto. Né? Mais uma vez, eu não lembro, mas provavelmente meus pais não fizeram diferente do que eu faço com a minha filha. Né? Então, ia lá, cachorro. Né? Ela viu o cachorro, tu diz, cachorro. Brinca com o cachorrinho. Olha que bonito o cachorrinho. Olha que bonito o cachorro. Ela vai aprendendo que aquele som se remete àquele animal e, posteriormente, aquele tipo de animal ela vai sendo capaz de generalizar para outros animais semelhantes. Posteriormente, eu fui atacado por um cachorro e tive uma resposta de intenso medo ao ataque que eu sofri. Eu aprendi num treinamento direto, a vida me treinou diretamente, a uma resposta de medo frente a um cachorro. Antes do ataque eu não tinha medo de cachorros. Depois do ataque, a partir do ataque, eu tinha medo de cachorros. Vocês observam que as setas elas são de mão dupla, né? Elas vão para os dois lados. Porque eu aprendo que este animal aqui é um cachorro, né? O som se refere a esse animal, e eu aprendo que esse animal se refere ao som também, né? Então, se eu falar, sei lá, cachorro, eu posso pensar num animal como esse, ou se eu ver um animal como esse, talvez eu pense cachorro. Eu aprendi que esse animal ele pode, né, atacar em algumas circunstâncias e que isso provoca medo. E quando eu sinto medo, eu também posso lembrar, né, de que, eu posso me sentir assim de novo quando, né, eu for me deparar com um cachorro. Esses treinamentos, eles aconteceram direto na minha experiência ao longo da minha vida. Mas teve algo que nunca foi treinado. Eu nunca fui treinado a ter medo da palavra cachorro. Mas eu aprendi a ter medo da palavra cachorro. Se alguém ao meu redor dissesse, olha lá, o cachorro, eu saia correndo pro outro lado. Eu tinha resposta fisiológica de medo. Eu nunca fui treinado para ter medo deste som. Eu fui treinado pela vida a ter medo desse tipo de animal, mas nunca desse som.
Mas eu sou capaz, e nós, humanos, somos capazes de derivar algumas aprendizagens não treinadas. E depois que aprende, não tem como, não tem desaprender. Pode mudar o impacto disso na nossa vida, mas não tem desaprender. Eu aprendi que esse som se refere a esse animal, que pode provocar medo, e agora o som pode provocar medo. Hoje ele não provoca esse medo em mim, mudou o impacto na minha vida. Mas durante bons anos da minha infância, provocava. A minha mãe dizia, eu quero visitar a minha amiga tinha um cachorro, e eu dizia, não, eu não quero, quero ficar contigo, não, eu era criança, pequena e tal, e ela dizia, não, mas vai junto, e eu dizia, não, por causa do cachorro. E se a minha mãe insistisse, chorava, esperneava, às vezes ela cedia, convidava a amiga para subir, outras vezes ela não ia, mas o meu medo não era ao cachorro, era a ideia do cachorro. Não era só o som nesse caso, era a ideia, né? É a capacidade de antecipar que isso possa acontecer. E, de novo, algumas crianças, e eu mesmo, em outros momentos da vida, só pelo som. Olha lá, o cachorro vem aí. Pá. Resposta de medo ao som, sem necessariamente ter que imaginar a situação futura. Esses enquadramentos de aprendizagem, eles são chamados de molduras relacionais. Molduras relacionais têm três características básicas. Implicação mútua. C, a visão de um cachorro. Tá? Eu aprendi que aquele animal se chama cachorro, eu também aprendi que cachorro é o nome daquele animal. Então é a seta que vai para os dois lados. Toda moldura relacional ela tem implicação mútua. Né? Se vale numa direção, ela vale na outra também. Elas podem adquirir implicações combinatórias. Como, por exemplo, quando eu aprendo que pastores alemães são mais ferozes do que poodles, talvez. Nem sei se é verdade isso, mas enfim. Tá? Eu faço uma combinação entre diferentes tipos de aprendizagem. E ainda pode levar à transformação de funções. Tá? E aqueles mesmos estímulos, a partir desses enquadramentos, começarem a gerar outros tipos de respostas do organismo. Vamos pegar aqui o leite, que está ali na imagem, para usar como exemplo. Assim. Então, a primeira coisa todos nós aprendemos que isso é leite. E que leite é isso. Implicação mútua. Né? A gente pode aprender que leite é mais doce do que suco de limão. Né? A gente está aprendendo a fazer implicações combinatórias. Né? Então, isso é mais do que aquilo, isso é diferente daquilo. Né? A gente começa a fazer relações entre diferentes padrões. Né? E, por fim, eu sou capaz de transformar as funções desse estímulo. Né? Vocês estão vendo a imagem de um leite. Mas como isso já está muito bem treinado, e vocês têm molduras relacionais relacionadas a isso, como eu, se eu usar alguns pequenos gatilhos, assim, do tipo, imaginem o cheiro do leite. Imaginem a textura do leite na boca de vocês. Imaginem o gosto do leite na garganta. Eu transformei funções. Se alguém aí não gosta, talvez tenha alguma intolerância, talvez tenha feito uma cara aversiva, né, de nojo, alguma coisa do tipo. Né? Se alguém está com fome e gosta de leite, desculpa, talvez tenha tido salivação. Né? Alguns sentiram na sua mente o cheiro do leite, o gosto do leite, a textura do leite. Tudo isso porque a função da palavra leite está associada a tanta, né, uma moldura relacional tão complexa que eu consigo transformar as funções usando pequenos gatilhos que mudam a função, ou seja, muda como vocês respondem ao que eu estou dizendo. Faz sentido isso? Isso são molduras relacionais. Como a gente vai derivando um monte de aprendizados que não necessariamente foram aprendidos diretamente. Ou alguns deles foram aprendidos diretamente e a gente consegue aplicar em outras circunstâncias. Se vocês conseguem sentir o cheiro do leite, é porque vocês já experimentaram diretamente. Mas agora é só um comando verbal. E o comando verbal ativa uma memória. Isso aqui pode ficar bem complexo.
a aprendizagem das regras verbais. Vamos imaginar o seguinte, essa é a alegria. Né? Se vocês já viram Divertidamente, vocês vão reconhecer a alegria, filme da Disney, né, animação. E talvez vocês tenham aprendido, como eu, que alegria é bom. E que é bom sentir alegria. Implicação mútua. Sentir alegria é bom. É gostoso. E essa é a tristeza. E talvez vocês tenham aprendido, como eu, que tristeza é ruim. E que é ruim sentir tristeza. Tem dois aprendizados aqui. Esses aprendizados, eles podem ser verbais, né? Tipo, ter ouvido de alguém que alegria é bom, que tristeza é ruim. Eles podem ser até pela experiência, né? Tipo, é agradável, é desagradável, é aversivo. Enfim, pode ser até uma experiência de como eu classifico a minha experiência direta a partir dessas palavras que a gente já possui, né? Não precisa ser necessariamente ouvindo de alguém para eu aprender isso. Pode ser por outros caminhos. Nós já aprendemos todos, né, desde muito cedo, que bom e ruim são opostos. Um é o oposto do outro. Então aqui eu tenho uma relação. Aqui, essas relações aqui, a alegria é bom, né? Ela é uma relação de coordenação. Né? Então a gente consegue entender que um e o outro estão juntos. Né? Eles têm uma proximidade, uma igualdade. Tá? Um efeito, né, igual um ali sobre o outro. Enquanto bom e ruim são opostos. Né? Então, se sentir alegria é bom, então sentir tristeza é ruim, porque um é o oposto do outro. Só com esses três aprendizados, pessoal, alegria é bom, tristeza é ruim, bom é o oposto de ruim, ninguém precisa me dizer que a alegria é o oposto da tristeza. Eu sou capaz de derivar isso sem nenhuma experiência direta. Ninguém precisa me dizer que a tristeza é o oposto do bom, nem que a alegria é o oposto ao ruim. Consegue entender o que eu chamo de aprender coisas não treinadas, não diretamente treinadas? A gente está derivando mentalmente conclusões que não foram necessariamente experimentadas de forma direta. Porque a nossa mente é capaz de fazer isso. Vamos pegar um outro exemplo. A gente pega uma criança e um filho, por exemplo, né? E a gente gostaria que, diferente da gente, vamos pegar um exemplo meu, eu tenho uma filha, né? Diferente de mim, eu gostaria que a minha filha não tivesse pensamentos negativos sobre ela mesma. Que ela se achasse constantemente ou frequentemente uma pessoa muito especial, muito habilidosa, muito capaz, muito querida por todos. E talvez eu possa, né, pensar numa estratégia para isso. Quem sabe eu só elogio. Eu só falo para ela coisas legais, coisas bacanas, eu falo sempre positivamente sobre ela, e isso talvez faça com que ela não aprenda a se rotular mentalmente, a se avaliar de uma forma muito negativa. Não tem como. Não adianta. Por quê? Mesmo que ela aprenda que um monte de coisas que ela faz são bem avaliadas por mim, ela vai aprender que existem coisas, sei lá, em algum momento ela vai ver que eu não acho tudo que todo mundo faz bom. Então o bom é o oposto do ruim. E se tem uma série de coisas que ela faz que são boas, mas bom é o oposto de ruim, ela aprende que tem coisas que ela pode fazer que talvez não sejam boas. E que mesmo que eu não verbalize que aquelas coisas não são boas, ela entende que coisas que pessoas fazem podem ser ruins. E a partir de agora ela pode gerar pensamentos de que as coisas que ela faz são ruins. Mesmo que o pai, a mãe, a avó, o tio não achem ruins ou não digam que são ruins. E ela pode, inclusive, achar que ela está enganando todo mundo porque eles não estão vendo que é ruim. A capacidade de aprender regras verbais é muito ampla. A gente aprende o tempo todo relações não treinadas. E uma vez que a gente aprende, uma vez que a gente vê, a gente não consegue não ver mais. E essas relações, eu estou usando só alguns exemplos mais básicos, tá? Porque elas podem ser de igualdade, de diferença, de oposição, de hierarquia, de sequência, de causa, etc. Existe um monte de estudos, né, que vão mostrando que a gente pode aprender um monte de tipo de relações através dessas molduras relacionais de uma forma super complexa.
Preciso saber como o meu cliente aprendeu a pensar o que ele está pensando para poder trabalhar na psicoterapia? Não. E acho que é daí que, né, o Reis traz a ideia de que não necessariamente eu preciso ser um especialista em EFT para poder trabalhar bem com a terapia de estação e compromisso. Mas por que eu considero importante trabalhar isso com vocês? Porque se a gente não entender que tudo que a gente pensa está ancorado em coisas que a gente aprendeu e que todo pensamento, seja qual for, ele pode fazer sentido em algum contexto, a gente vai, de novo vai ter a tendência a olhar literalmente para os pensamentos e ficar avaliando se eles são verdadeiros ou falsos. E ficar avaliando se eles são precisos ou imprecisos naquela situação. E esse não é o foco da ACT. O foco da ACT é ajudar a pessoa a entender que ela pensa aquilo, porque ela aprendeu a pensar aquilo. E que a nossa questão é como ela responde ao que ela pensa. E não pensar ou não pensar. Eu posso pensar, eu vou sentir muita ansiedade se eu sair de casa e pegar um ônibus, e sair de casa e pegar um ônibus. Ou eu posso pensar a mesma coisa e ficar em casa. É como eu me relaciono com o pensamento. Várias vezes eu comecei uma aula pensando, acho que essa aula não tá boa. E fui lá e dei aula. Mas eu poderia pensar a mesma coisa e não dar aula. O pensamento não determina o que eu faço. Mas ele dá um contexto que pode favorecer e dificultar alguns cursos de ação. Não tem como desacelerar a linguagem, pessoal. Ela é muito complexa, ela tá ali o tempo inteiro na nossa mente e a gente não vai desacelerar. Ela não vai desaparecer. Pro bom e pro mal. A gente vai continuar sendo animais extremamente capazes, mas vamos continuar sofrendo com coisas que não dizem respeito à nossa experiência nesse momento, que não a experiência mental. O exemplo da superproteção é muito semelhante ao que eu falei antes sobre os elogios à minha filha, né? Se a gente for ser super... O que acontece com crianças superprotegidas? Grande parte das crianças que são superprotegidas pelos pais se tornam bastante ansiosas e inseguras. Elas muitas vezes recebem aquele cuidado, né, super próximo, super presente, como um sinal de suas incapacidades. E elas derivam isso. Muitas vezes os pais não estão dizendo isso. Os pais não dizem, né, tô exagerando, tô generalizando, né, talvez não devesse generalizar, mas de uma forma geral, como exemplo, né, muitos pais não vão dizer, deixa eu te ajudar nisso aqui porque tu não é bom nisso. Os pais dizem, deixa eu te ajudar para tu não te machucar. E a criança vai aprendendo que os pais têm medo de que tu te machuque. Por quê? Eles acham que tu não tá apto a fazer aquilo. E tu vai aprendendo que talvez tu não tenha habilidades, talvez tu não esteja pronto, talvez tu não tenha as aptidões necessárias. E frequentemente, crianças super protegidas, elas não se sentem super seguras. Elas se sentem ao contrário, super inseguras. Faz sentido? E aí, o comportamento vai se tornando cada vez mais guiado por essas regras mentais. Vai sendo cada vez mais guiado por alguns padrões de pensamento que podem ser bem úteis, tá? Bem úteis em muitos momentos, na maior parte dos momentos, mas muito pouco úteis em outros. Por quê? Porque eles passam a ter uma baixa sensibilidade às mudanças ambientais. Ou seja, a regra, uma vez que ela se consolida, ela tende a se manter mesmo quando o ambiente muda. Então, se de repente, quando eu tinha lá 5, 6 anos, eu realmente não tinha habilidade para, sei lá, talvez andar de skate, vamos dizer assim. E de repente, aos 15, eu já tenho habilidades motoras suficientes para poder treinar e desenvolver. Talvez eu ainda continue com uma regra verbal que foi desenvolvida lá atrás que diz: não, tu não é bom nisso. Tu não é capaz de fazer isso. Se tu fizer isso, tu vai te machucar. São regras verbais pouco sensíveis às mudanças contextuais. Se eu, sei lá, sofrer muito com o término de um relacionamento, eu posso concluir que me relacionar é doloroso. E aí, frente a outras pessoas com quem se relacionar poderia não ser doloroso, a regra assume o comando. E mesmo a pessoa talvez dando pistas de que aquela relação poderia ser diferente, eu talvez ainda não me disponha a tentar iniciar uma relação, porque minha mente ainda diz que se relacionar é perigoso.
O que foi visto não pode ser desvisto, mas o impacto relacional pode ser regulado, isso pode ser modificado. E parte disso é, de novo, mudando a relação que nós temos com a nossa própria mente. Não trabalhando com ela, não dessa forma fusionada, mas trabalhando a desfusão. E conseguir olhar o meu pensamento como algo que acontece aqui e agora, mas que não necessariamente determina o que eu vou fazer aqui e agora. Ou seja, eu tomo perspectiva sobre ele, abrindo espaço para que eu escolha como me colocar frente àquela situação. Eu posso agradecer ao meu pensamento por ele ter aparecido ali. E ainda assim, eu posso escolher concordar com ele ou não, agir na direção que ele sugere ou não. Existem basicamente 3 tipos de regras verbais: pliance, tracking e augmenting. Pliance é um tipo de regra que não que está relacionada a consequências arbitrárias, a consequências não naturais. Então, um exemplo bem básico de pliance são, sei lá, cuidadores que dizem para uma criança: coloca o casaco que vai esfriar. A criança não está com frio agora, mas ela é orientada a colocar o casaco porque está sendo dito para ela que ela irá sentir frio. E aí, sei lá, para evitar uma briga, por exemplo, a criança bota o casaco. Então ela segue uma regra verbal, né, que está relacionado a tentar gerar consequências, por exemplo, evitar uma briga, né, ou evitar um castigo, ou sair mais rápido de casa. Ela tenta gerar uma consequência a partir do que o comportamento dela gera sobre o outro. E ela cria uma regra sobre isso. Né? Do ponto de vista clínico, por exemplo, a gente pode ver que algumas pessoas vão dizer: eu fiz isso, isso e aquilo porque eu achei que o fulano ou a fulana iam gostar de eu ter feito assim. Né? Achei que iam me ver mais positivamente se eu fizesse assim. Sem que necessariamente isso esteja ancorado na sua própria experiência de vida. Né? Tipo, eu fiz porque eu acho que esse é o jeito certo de fazer. Né? Os próprios terapeutas, eles podem apresentar, né, regras do tipo pliance para os seus pacientes, assim, né? Então, quando a gente diz coisas do tipo, olha, faz exercício físico que tu vai melhorar da tua depressão, né? Talvez o paciente nunca tenha experimentado fazer exercício físico regular. E tu tá apresentando uma regra para ele de que, ó, faz isso que vai acontecer aquilo. E tu tá colocando qual é a consequência necessária. E se ele fizer, talvez tu o parabenize por isso depois e tal, e relacionalmente tu fique satisfeito com o teu paciente porque ele fez o que tu sugeriu. Compliance pode ser útil em algumas circunstâncias, né? Eu digo para minha filha: não atravessa a rua sozinha, porque na idade dela, eu não quero que ela descubra por experiência direta o estrago que o impacto de um carro pode causar. Né? De jeito nenhum. Então, é pliance, né? É pelo efeito que gera em mim que ela não atravessa a rua sem olhar, porque ela não sabe qual é o efeito que o carro gera, né? Um acidente de carro. Eventualmente isso pode ser útil em algumas circunstâncias, mas em outras isso é bem complicado, porque isso se torna extremamente rígido. Como ele depende de regras arbitrárias, de como as outras pessoas, pelas suas próprias características, pela própria cultura, pelas normas sociais, pelas características individuais, respondem ao nosso comportamento. Então é muito pouco sensível à experiência direta. É uma construção, basicamente, né? Todas elas são construções verbais, mas ela é basicamente orientada à consequência gerada em outros humanos. Né? Tracking é um pouco diferente, porque tracking é uma regra que está ancorada em experiências anteriores. Né? Então, do tipo, eu gostei muito da aula, eu vou elogiar o Márcio. E de repente vocês podem recorrer a experiências anteriores e observarem que outras vezes que eu gostei da aula e elogiei para o professor, eu vi que o professor ficou feliz e eu fiquei feliz de ver que ele ficou feliz, porque de fato eu tinha gostado da aula. Então, experiências anteriores, elas estão sendo aí rastreadas, né, de tal forma que, realmente isso é da minha experiência direta, né? Eu vivi isso numa experiência direta, às vezes várias vezes, e possivelmente se eu aplicar isso de novo agora, isso possa, né, gerar o mesmo tipo de consequência. Então, a gente pode trabalhar clinicamente com os pacientes em tracking com coisas do tipo: como foi ter experimentado tal pensamento? Como foi ter tido esse pensamento? O que aconteceu em ti no momento que tu teve esse pensamento? Né? O que se seguiu a isso depois?
né? O que antecedeu esse evento, né? E a gente pode estar explorando episódios anteriores da vida do paciente ou coisas que estão acontecendo ali, aqui agora, na sessão, através de experiências. Vamos voltar na tua experiência. Como foi a tua experiência? Ou como é a tua experiência aqui agora? Tá? Vamos explorar essa experiência. O que está acontecendo aí? Como é para ti perceber o que está acontecendo aí? O que tu gostaria que seguisse o que está acontecendo aí? Né? E aí a gente pode usar exemplos desse tipo. O tracking, ele é muito mais sensível que o Pliance, né? A experiência direta da pessoa. Mas ele também pode apresentar alguns problemas, esse tipo de regra verbal, especialmente quando a gente fala de algumas regras autorrealizáveis, assim, né? Tipo, profecias autorrealizáveis, né? Eu acho que eu sou incompetente. Aí eu recebo um monte de feedback sobre a minha competência. E aí eu concluo que eu enganei todo mundo. E aí isso tira o valor de todos os feedbacks que eu recebi. Né? Então, assim, nesse caso, a experiência direta, ela fica muito limitada. Porque, de novo, a regra verbal, ela pode se sobrepor à experiência, reinterpretando essa experiência de certa forma. Estou simplificando um pouco, mas mais ou menos isso. Por fim, em ACT, todas elas podem ser utilizadas, como eu disse, né? Devem ser trabalhadas em algum nível, mas aumentem é algo bastante interessante, que é como a gente pode mudar o efeito de uma consequência ao trazer a atenção e o foco para ela. E aqui em especial, lembra que eu dizia lá atrás, né, sobre o que faz os objetivos da pessoa, tudo aquilo que faz da vida da pessoa valiosa, é algo que vai ser fundamental para a gente entender se funciona ou não funciona. Em ACT, a gente vai chamar isso de valores. Né? Os valores pessoais, eles vão ter um dos seus efeitos, esse tipo de regra, né, de aumenting, que é quando eu faço algo, eu me comprometo com algo, daí vem o termo compromisso, da aceitação e compromisso. E eu ajo na direção dos meus valores, e eu tenho os meus valores claros para mim, isso aumenta o potencial reforçador daquilo. Eu fiz algo, isso me trouxe uma sensação agradável, às vezes uma sensação meio dever cumprido, ou a sensação de que eu fiz algo que valeu a pena ser feito, e tem um efeito que ele fica aumentado, né, o efeito dessa consequência, porque eu sei que aquilo é valioso para mim. Eu sei que aquilo é importante para mim. Aquilo está verbalmente declarado, né, e consciente. Então, esse é um tipo de estratégia, né, de que essas regras de aumentem, elas são úteis. Por quê? Porque elas impactam diretamente na experiência direta. Elas estão diretamente relacionadas ao que é a nossa experiência direta, aumentando o efeito de determinadas consequências e, consequentemente, reforçando, favorecendo a manutenção de comportamentos que nos ajudam a nos comprometer, nos ajudam a nos direcionar, melhor dizendo, para uma vida valiosa, uma vida que faz sentido para a gente. Bom, temos um problema com a solução de problemas. Sem dúvida, a capacidade humana é incrível, né? A capacidade mental humana é incrível, mas ela é tão incrível e tão útil que ela se hipergeneraliza, se hiperestende. Isso torna difícil diferenciar quando é útil e quando não é usar essas estratégias de resolução de problemas. A tal ponto que às vezes a gente fica preso em ciclos de esquiva experiencial, nos quais a gente está tentando não sofrer. E o esforço para não sofrer aumenta e ou mantém o próprio sofrimento. Isso está relacionado ao uso excessivo de regras verbais e esquiva experiencial e uma diminuição à sensibilidade contextual, uma diminuição de atenção e de sensibilidade às experiências internas e mesmo a elementos externos do mundo ao nosso redor. E com isso chegamos à ACT. O objetivo da ACT é ajudar os nossos clientes a desenvolver flexibilidade psicológica, que é a habilidade de se adaptar a uma variedade de demandas e situações, quando fazê-lo é útil para viver uma vida significativa. Então, não é se adaptar a qualquer demanda, a qualquer situação, mas é conseguir se adaptar quando aquilo está alinhado com os meus valores, quando é algo significativo e importante na minha vida, seja o que isso for, porque valores variam de pessoa para pessoa.
Para desenvolver flexibilidade, a gente vai precisar trabalhar a aceitação, abrir espaço para observar não só o que a gente gosta, mas também o que a gente não gosta. É poder não encarar direto como algo a ser resolvido, solucionado, qualquer estado aversivo, desconfortável. Não de forma passiva, não de forma derrotista, mas porque aceitar é o primeiro passo para que eu possa escolher. E uma vez que eu escolhi, para que eu possa agir, que é a parte do compromisso, da terapia de aceitação e compromisso. É transformar isso em ação, uma ação comprometida, comprometida com aquilo que é importante para cada um de nós. Então, o que faz da ACT diferente? Ela tem uma visão bastante própria sobre o sofrimento humano. Não é uma visão totalmente original, ela obviamente é inspirada em uma série de outros elementos de filosofia oriental e que estão presentes, alguma parte deles também, em outras abordagens terapêuticas, mas existe uma visão muito bem construída, muito bem definida sobre o sofrimento humano. Ela tem toda uma conexão entre filosofia e ciência, ciência experimental e aplicada, né? Essa é uma conexão muito valorizada dentro das ciências comportamentais contextuais, como eu dizia anteriormente, que é ver se a gente consegue detectar os processos que são trabalhados em terapia a partir de estudos de ciência experimental, né? Coisa que alguns modelos de terapia não dão tanta atenção, aqui é sim, muito valorizado. Mudança na relação com os nossos processos verbais, ou seja, né, ela traz de diferente uma outra forma de propor a relação que a gente tem com a nossa própria mente. E a importância de se ter essa explicitação de valores, de poder claramente saber o que, né, declarar, verbalizar o que é importante para cada um de nós, para que isso possa nos ajudar a nos comprometermos com isso e, consequentemente, ter efeitos positivos, né, assim, favoráveis, melhor dizendo, talvez, dos valores sobre os nossos comportamentos, nos ajudando a nos direcionar para uma vida que fique proporcionalmente menos focada em evitar sofrimento e mais focada em viver a vida valiosa que a gente gostaria de viver. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se gostaram da aula, se querem seguir a sequência das 3 aulas, me sigam, @MárcioEBarbosa, no YouTube, no Instagram. Eu vou divulgar pelos 2 caminhos. No YouTube vocês podem assinar o canal, ativar a sinetinha, que quando sair vídeo novo, vocês vão saber em primeira mão. Mas no meu Instagram, @MárcioEBarbosa, eu também vou divulgar e espero que tenha sido útil para vocês. Valeu e até!